Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu gostaria de conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a origem das escolas e também um pouquinho sobre história da educação, certo? E a escola surgiu, como todos nós sabemos, na Grécia Antiga. Então, o Liceu de Aristóteles, a Academia de Platão são exemplos de escolas desde esse período da Grécia Antiga que ficaram bastante conhecidas. Mas o mais importante que eu gostaria de conversar aqui com vocês hoje é que a palavra escola tem raiz, né, no grego antigo, na palavra eskolé, que basicamente significa aquele momento em que você não está fazendo nenhuma outra atividade. E essa palavra escolé foi para o latim e deu origem à palavra ócio, né? Então a palavra escola, de certa forma, está relacionado à palavra ócio, certo? E o mais interessante que a gente precisa compreender aqui é que tanto para os gregos quanto para os romanos, né, que falavam latim, a palavra ócio tem um sentido diferente da palavra que como a gente entende hoje. Tá? Hoje, geralmente, o ócio está relacionado a não fazer nada, né? Não ter nenhuma atividade, não ter de uma forma mais negativa. Enquanto para os gregos e para os romanos, a palavra ócio era vista de forma mais positiva, compreendida como aquele momento de contemplação. Então, olha só que interessante. Desde os gregos antigos, sabe-se que conhecer alguma coisa, compreender algum fenômeno, e aqui eu já venho falando um pouquinho, pode ser um fato científico, pode ser um episódio histórico, qualquer coisa que a gente queira ensinar para os alunos, é necessário esse ócio nesse sentido grego, nesse sentido de contemplação. Tá? Isso é muito legal e muito interessante. A gente só vai conhecer fenômenos, por exemplo, fenômenos da natureza, que é estudado pelas ciências, a partir do momento em que a gente consegue ter essa contemplação dos fenômenos naturais, né? Isso é muito importante, essa visão e essa observação da natureza que está ao nosso redor. Então, quando a gente quer compreender algum fenômeno da ciência, por exemplo, a gente precisa se envolver em uma profunda contemplação da realidade, que só é permitida quando a gente tem um apurado senso estético. Então, de certa forma, o senso estético nos prepara para conseguir chegar a valores mais profundos, como, por exemplo, a bondade e a busca pela verdade, tá bom? Então, apurar o senso estético é uma das atividades que nós, professores, temos que desenvolver nos nossos alunos. E pensando isso já desde do início da minha carreira como professor, eu sou professor de Química, como alguns de vocês sabem. Uma das estratégias para ajudar nesse envolvimento do senso estético é fazer o que eu chamo de indicações do dia. Então, todas as minhas aulas, até hoje, eu começo com o que eu chamo de indicações do dia. Na verdade, é apenas um slide, ou eu levo de forma bem rápida, demoro 1, 2 minutos no máximo, onde eu dou 4 indicações do dia. Em geral, uma pintura, um filme, uma música e um livro, tá? São coisas que eu gosto, que eu acho que os alunos não conhecem e que serão importantes para eles. Uma preferência pessoal minha é que nessas indicações do dia, por escolha minha, eu não envolvo nada relacionado à política, porque eu acredito que eu não quero usar o meu papel como professor de Química para explorar o que eu acredito ou os políticos que eu defendo, tá? Então, por mim, e claro, isso não é nenhuma crítica a nenhum professor, cada professor é livre para explorar essas questões do jeito que acha melhor. Tá? Então, eu sempre começo a minha aula com essas 4 indicações. E veja, mesmo eu sendo um professor de Química, eu acho importante ampliar a cultura dos meus alunos e mostrar que isso não é uma coisa só dos professores de artes, mas que todos nós, professores, que estamos interessados no conhecimento, que estamos interessados na busca pela verdade, essa contemplação da natureza e das coisas belas também é fundamental para todas as áreas, seja você professor de história, de química, de física, de matemática, de geografia, de português, de qualquer área, tá? E as ciências muitas vezes acabam ficando um pouco distantes disso, claro, por uma questão de uma série de conteúdos e
tudo mais, certo? Pensando nisso, pessoal, eu vou começar aqui na página, aqui nos stories, uma série de indicações do dia. Todo dia eu vou indicar alguma coisa para vocês, com o objetivo de que, caso vocês gostem dessa ideia, para que vocês possam também indicar para os seus alunos e também, caso vocês gostem, caso vocês achem legal, tá bom? Então eu começo hoje com uma indicação, pretendo fazer isso todos os dias, lembrando que essas indicações podem ser livros, pode ser músicas, pode ser pinturas, pode ser filmes, pode ser esculturas, tá? Claro que de preferência coisas que não são conhecidas do grande público, assim, né, de modo geral. Se eu for para indicar uma música que todo mundo já ouviu, ou se for para indicar um filme que todo mundo já assistiu, aí não vale muito a pena, não é uma indicação do dia. A ideia é que seja algo realmente que vai ampliar essa nossa cultura, tá bom? Então, na próxima story já tem a indicação do dia e eu pretendo colocar aí nos próximos dias, cada dia, uma indicação a mais, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!